E aí pessoal, vamos lá, mais um vídeo. Vou vendo aqui CESP-NB de novo, né? A questão de CESP. Sempre aqui, nesse momento aqui, a intenção é prepará-los para o concurso do INSS ou qualquer concurso que você vai fazer com relação ao CESP-NB, né? Cuja banca examinadora seja CESP-NB. Você está vendo aí na tela o termo estruturação sintática, né? Ou estrutura sintática, tanto faz, né? Por que eu coloquei esse termo aí? Olha só que um candidato me perguntou, ele me mandou uma questão. O trecho informar-lhe de que já enviamos as mercadorias solicitadas não apresenta erro de estruturação sintática? Esse candidato me perguntou o que é isso, né? O que eu tenho que analisar, o professor, quando eu tenho essa nomenclatura, estruturação sintática. Olha pessoal, estrutura sintática ou análise sintática diz respeito a analisar os termos sintáticos de uma oração, como o próprio nome diz, que são os termos essenciais, integrantes e acessórios, né? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, os adjuntos adnominais e adverbiais, aposto. Tudo isso é a parte sintática de uma oração, aquela que você analisa como um todo. Análise morfológica você analisa pedaço por pedaço, cada palavra tem uma função morfológica. A estruturação sintática ou análise sintática diz respeito à análise como um todo, e esse todo tem que ser dividido em partes, né? Você tem que dividir em termos essenciais, os integrantes e os acessórios. Agora observe aí o seguinte, ó. A gente tem um pronome oblíquo átono aí, nessa frase que eu li. Os pronomes oblíquos átonos exercem funções sintáticas também, né? Você tem um pronome oblíquo átono que pode exercer a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, etc. Né? Aí vai. Nesse caso, a gente tem um verbo que é bitransitivo, que é o verbo informar. Quem informa alguma coisa a, né? Essa seria a análise mais adequada aí. Quando você coloca o pronome lhe ele está substituindo nesta frase um objeto indireto, né? Ele tem a função de exercer a objetividade indireta desse verbo, ou seja, informar-lhe é informar a alguém. Só que observe o seguinte, o examinador coloca de que. Quando ele põe o de que, ele coloca uma preposição. Nós temos nesta frase, que vocês estão vendo aí, um erro sim de estruturação sintática. Portanto, ó, ele diz que não há erro de estruturação sintática, está errado, né? Há erro de estruturação sintática. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessas duas frases que eu separei para vocês. Se o pronome oblíquo átono lhe exerce a função de objeto indireto nesta frase, os pronomes oblíquos átonos lo, lá, los e las, eles exercem a função de objeto direto. Ok? Então olha a primeira frase. Informar-lhe, dentro desse lhe está o objeto indireto. Vejam que eu tirei a preposição, ou melhor, né, ela foi retirada, né, a preposição de dessa primeira frase. Ou seja, o lhe é o objeto indireto e que já enviamos as mercadorias seria o objeto direto desse verbo. Na frase de baixo, eu troquei o lhe por lo ou lá, né? Por que eu fiz isso? Porque o verbo informar, ele é bitransitivo, então ele também é transitivo direto. E os verbos transitivos diretos, terminados em RSZ, nós poderemos, né, ou melhor dizendo, substituir os seus objetos por lo, lá, los e las, formando ênclise, conforme na primeira frase. Então nós temos informar-lhe, uma ênclise, e informá-lo ou informá-la seria uma ênclise também. Dessas duas formas, aí sim eu manteria a frase correta. Quer dizer, olha a primeira, eu coloquei o objeto indireto no pronome lhe e tirei a preposição de para tirar o outro objeto indireto. Na segunda frase, eu coloquei o lo ou o lá representando o objeto direto e mantive a preposição de para representar o objeto indireto. Legal? Então, voltando aqui, ó, por que há erro de estruturação sintática aqui? Porque nós temos dois objetos indiretos na frase. Um é o lhe, né, representando a transitividade indireta do verbo informar, e o outro é a partir da preposição de, que representa também a transitividade indireta. Portanto, sim, temos um erro de estruturação sintática, nós temos um elemento exercendo a função de objeto indireto e o outro elemento exercendo a função de objeto indireto, portanto, eles são incompatíveis com o verbo informar, que deve ter dois objetos, um com, o outro sem a preposição. Você viu como é tranquilo? Estruturação sintática diz respeito à análise sintática. Fácil.
Inscreva-se aí no meu canal no YouTube, mande lá a sua solicitação de amizade aqui no Facebook. Nosso objetivo é mostrar questões para vocês, visando aqui, nesse caso, ao concurso do INSS, né? Sempre com essa intenção. CESP-NB, questões capciosas que exigem do candidato um conhecimento amplo na língua portuguesa, e a gente sabe que durante as aulas, né, existe uma defasagem de tempo, isso é natural, isso é normal, né? Além do que os candidatos estão cansados também ali dentro daquele período. Então eu estou gravando esses vídeos aqui para vocês para ajudá-los. Eu quero que vocês sejam aprovados, ok? Então vá, vou encontrar vocês lá na aprovação. Grande abraço, aguardem, mais vídeos virão por aí, legal? Grande abraço, não esqueça, dá um likezinho lá, bota um ok se você gostou. Se você não gostou também não tem problema, põe lá, me informa, né, o que aconteceu, por que você não gostou. Se tiver sugestão também de conteúdo de matéria, né, que você não compreende, manda aqui para mim, né, dá um toque aqui que eu coloco para vocês aí, para vocês estudarem e ficarem preparados para o concurso público. Grande abraço para vocês, obrigado pela presença de vocês aqui e bons estudos, até daqui a pouquinho.